O que vale nessa vida é alegria, que é simples gargalhada pode dar. E é o melhor remédio pra acabar com o tédio, quem não vai gostar. Tá sempre jovem quem adora dar risada, Não tá com nada quem só sabe reclamar. vive feliz quem faz sorrir a criançada. O bom humor O mundo pode até mudar. Viva a alegria, viva a palhaçada, viva o bom humor, viva a gargalhada. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Mais uma vez. O que vale dessa vida é alegria, que a simples gargalhada pode dar. E é o melhor remédio pra acabar com o tédio, quem não vai gostar. Tá sempre jovem quem adora dar risada, Não tá com nada quem só sabe reclamar. vive feliz quem faz sorrir a criançada. O bom humor, o mundo pode até mudar. Viva a alegria, viva a palhaçada, viva o bom humor, viva a gargalhada. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Boa tarde, Gente, bom dia, um dia especialíssimo. Que dia maravilhoso esse Hoje, sábado. 5 de setembro, 5 de setembro. estamos aqui comemorando os 22 anos de Terapeutas do Riso. E pra gente estar nos 22 anos de riso, teve muita gente importante que foi nossos parceiros, Madrinhas, padrinhos, Isso. pessoas muito importantes que abriram portas, isso, que nos orientaram. que acreditaram no nosso trabalho. No E nosso hoje tem uma pessoa especialíssima. Nós vamos vamos conversar, né, com a pessoa Isso. especialíssima. E nossa O madrinha, currículo dela né? é tão grande que se eu soltar aqui no Rio Vermelho, vai bater em Arembé. Justamente. Então a nossa madrinha, Uma das nossas madrinhas, que acreditaram no começo do nosso trabalho. Só de falar nela eu já fico cheia de Eu acho que ela já emoção. tá aí, ela já tá aí. já tá aí. Então, Que ela, eu Quem é a e o pessoa? Instagram, ela e eu, Instagram, somos pontuais. isso. As Quem duas- é a pessoa? Quem é? Doutora Célia Silvani. E o que ela é? Ela Nossa. é professora de pediatria da Escola Baiana de Da Medicina, FTC. da FTC, Ela é coordenadora da Residência Médica de Pediatria das Obras Sociais Irmã Dulce. O currículo dela, ela já foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Baiana de Pediatria, da Sociedade Internacional de Pediatria. E uma das relatoras, vamos começar isso depois, né? Bora Vamos chamar começar. a convidada. Vamos a chamar. convidada. Eu quero um monte de coraçãozinho aí para a chegada de doutora Célia Silvani. E todos sejam muito bem-vindos a esse momento Muito tão bem. especial Tão pros especial pra terapeutas do gente. riso. Vamos Então, chamar a nossa convidada. a doutora Célia Silvani. Ela tá lá em cima, ela foi uma das primeiras a chegar. Isso, eu tô procurando Celinha. Deixa eu procurar aqui, Celinha aqui. Não. E vamos lá ver. Ô Célia, cadê você? Eu vi Deu um oi aí, doutora Célia. Eu vi ela chegar. Aqui. Aí, chegou. Isso. Cadê? Isso. Bota aqui, eu tô com meu assessor aqui me chamando. Isso, vocês estão todo mundo aí. A gente tá chamando aqui a doutora Célia Silvani. Isso. Assessor, Célia pega. Silvani. Atenção, todo mundo, muito coraçãozinho hoje para a entrada de doutora Célia Silvani. Aí. Aê. Doutora Célia Silvani, a senhora é muito fotogênica, viu? Vai roubar o brilho de doutora Ciranda. Que felicidades. A gente já falou aqui, lhe apresentou. A gente já lhe apresentou, dizendo o seu currículo. Nossa. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Quero. Amiga dos terapeutas, que tal? É o melhor. Pois é, a gente vai lhe explorar, viu? A gente vai lhe explorar. Gente, é muito, como
aquela música muito grande, Nosso Amor por Você. E toda a nossa história começou, na verdade, lá na pediatria, e a gente queria falar com você justamente isso. Essa ação da pediatria começou por você muito bem antes dos terapeutas do riso, sobre as ações lúdicas, que é o nosso tema. O nosso tema é as ações lúdicas na hospitalização infantil. E já de quebra, eu queria já registrar aí alguns pediatras que já chegaram, como nossa amiga Jacinta. Isso, não sei se está em Brasília ou se está em Aracaju. Maceió. O nosso amigo Gilberto. Gilberto. E vocês vão começar por uma coisa muito importante, que a senhora também tem lá a sua mãozinha lá. Tem a mão, os pés, os pitacos positivos, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado. Que no parágrafo 9 já diz, né, das ações lúdicas que são importantes na hospitalização. Fala um pouquinho aí desse estatuto. Não é estatuto, não, é uma resolução, que foi uma resolução do Ministério da Justiça, do CONANDA, do Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente. São 20 direitos. E dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados é o direito de ter escola, ter lazer, levar o seu brinquedo lúdico de casa, poder levar a sua correspondência de brinquedos para dentro do hospital, porque antes disso não era possível, era proibido. E depois... Nem as mães podiam ficar, né? Nem as mães podiam ficar com as crianças, né? Antigamente. Não. Antigamente não. As mães não acompanhavam seus filhos, não, infelizmente. Mas depois ela passou a ter direito, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. E em seguida, além da mãe acompanhar a criança tinha direito a brincar, a lazer. Aí apareceu a brinquedoteca, apareceu todos os programas sociais, não é? Que vocês participaram desde o começo. Isso. Queria mandar um abraço aí para a Maiana, que casou com o palhaço dos terapeutas do riso durante a residência médica dela lá. Até isso a senhora é responsável, viu? É uma família linda, né? Tem 2 filhos já, estão em Itabuna. E quem entrou também foi Alda Jesus. Doutora Célia, me conte uma coisa. A gente lhe conheceu em 99. A gente foi lá na pediatria, que não era hospital, foi na pediatria, e deu uma chuva, doutora Célia, um temporal. Para quem não sabe, a pediatria era ali nos crônicos. Que a gente chamava de porão. Porão nos crônicos, né? E deu uma chuva, e a pediatria dava pro dedezeiro, e ali a água subia. Aí a doutora Célia falava, suspenda as crianças! A senhora toda chique, com a bota, chamava bota 7 léguas, cor de rosa, chiquerés, a gente subindo as crianças para cima das camas. Aí depois, a senhora podia contar... Você. É porque eu sou médico e ela também é médica, aí a gente fez um juramento de Hipócrates, e toda pessoa, né, doutora? É senhora, desde os 8 anos até... Eu tenho que registrar a doutora Célia Silvani, que está aqui, a Osileide, que é a mãe de Antônio, né? Antônio... O Renal. Que era renal, transplantado. E ele, depois que... Antônio, para nossa surpresa. E Antônio, para nossa surpresa, a gente acompanhou todo o processo dele de hospitalização. E depois, recentemente, tem 2 anos, quase menos de 2 anos, ele apareceu lá e ele fez o curso de palhaço. Hoje também é palhaço. E voltou com a gente lá nas obras. Atuando. Era isso que eu queria perguntar à senhora, a ideia daquele hospital, porque é um hospital lindo, né? Humanizado, ambientação. Como foi que surgiu essa ideia de fazer aquele hospital tão lindo? Foi uma necessidade. Vocês conheceram a pediatria antiga, era uma enfermaria. Então, a gente botou o pé na rua, como se diz, né, para buscar patrocínio
E aí Maria Rita me levou a uma reunião aonde tinha se discutido o patrocínio do carnaval. Então eu pedi ao rapaz que ia patrocinar naquele ano o carnaval inteirinho, eu pedi um trio elétrico só. Então ele podia dar o dinheiro de um trio elétrico para fazer o hospital. Ele aceitou a ideia e me deu um aperto, dizendo que o hospital teria que ficar pronto antes do carnaval. Isso era exatamente 9 meses, uma gestação. Então, ele correu... No tempo de nascer uma criança. Nasceu a criança. Ele foi inaugurado em dezembro do ano 2000. Hoje, esse ano, ele faz 20 anos. A gente teve o privilégio de estar no dia da inauguração. Que festa linda. A gente deu um abraço naquele prédio, né? E o mais interessante é a arquitetura dele, né? Porque antes, eu acho que, não sei se ele é, a senhora pode me falar melhor, eu não sei se ele é um divisor de águas, mas a estrutura dele é diferente das outras pediatrias da e Bahia. outros hospitais da Bahia, que a gente conhece pelo menos. Eu não sei se a senhora pode acrescentar algo nisso, mas ele é diferenciado, né? Ele foi criado com todos os padrões na época, né? Até, por exemplo, o distanciamento dos berços é 1,50 m, tudo que exigia a legislação na época. E nós colocamos, pela primeira vez, no hospital, uma poltrona das mães, onde a mãe podia dormir, não apenas sentar, dormir. Depois a gente se preocupou em fazer um solário, onde as crianças pudessem tomar sol, brincar, vocês conhecem bem, que era a brinquedoteca e o solário. Juntos, depois nós criamos... Isso. Vocês fizeram cinema, né? Para as crianças. Isso. Premiado cinema. Exato. E criamos depois o Clube das Mães, para que a mãe também pudesse ter lazer, ter diversão dentro do hospital. Aí veio todas as outras coisas. A escola. Você falando do Clube das Mães, é bom registrar que a mãe de Antônio, no período de internação, ela aprendeu artesanato lá e hoje é a profissão dela. Ah, que bom, que bom. Outra coisa também que a senhora me falou uma vez, eu disse, doutora Célia, por que a UTI fica próximo da brinquedoteca e próximo do solário? Aí a senhora me deu uma resposta que eu vou levar para sempre. Aí você falou assim, porque a UTI perto, que é para as crianças ouvirem que existe vida lá fora. Que coisa linda. E foi esse mesmo propósito, né, doutora? Foi. Quando criou o hospital, é um hospital longitudinal, né? Eu não tinha lugar inicialmente para fazer a UTI. Então, programei fazer a UTI no último andar, voltado para o Bonfim, e próximo à área de lazer das crianças, não é? Porque não são todas as crianças que ficam sedadas, mas mesmo aquelas sedadas, eu acredito que possa ouvir, participar, né? Então, essa foi a intenção. O hospital também tem todos os andares, todos os locais têm janela, se vê a vida. Então, ele é muito vibrante, não é? Com vocês, então, vocês quebraram alguns paradigmas. Por exemplo, o hospital tinha a ideia de que absoluto silêncio, não é? Tinha até E a coitada da enfermeira assim, ó. Silêncio, né? A enfermeira dizendo silêncio. Aí chegavam os terapeutas batendo bomba, não é? Cantando, gritando, eu digo, meu Deus, já mudou o paradigma, quebrou o paradigma, né? E todo mundo gostava, quebrava aquela coisa pouco estimulante, não é? Do trabalho, do dia a dia do hospital. Isso foi muito legal. Então, o barulho, aquela imagenzinha da enfermeira, eu tirei do hospital. Depois de vocês, não tem mais.
Aí falou com a Natália que era muito esquisita aquela enfermeira, com aquela. Ainda mais quando E botava logo a coitada, a figura da enfermagem logo ali, né? Nossa, ditadora, não. Doutora Célia, muita gente aí entrando, não vai dar para me falar os nomes, mas entrou Cibele, entrou muita gente aí, que talvez... Seus pupilos. Seus pupilos, seus... Quem é residente? Ui, meus filhos, que bom! Cantei. E cantar na UTI recuperava qualquer coração. Maju. Maju, lembra de Maju? Claro, a gente quer... Maju mora agora em Madrid. Jacinta mora em Brasília. Mas ela está em Maceió hoje. Eu estou sabendo da vida dela toda. Doutora Célia, para quem entrou agora, nós estamos comemorando nossos 22 anos de Terapias do Riso e estamos chamando aqui uma amiguíssima nossa, que é meia madrinha, meia mãe. Meia mãe, meia tia, vizinha. Doutora Célia Silvani, que para alguns, nos comentários durante a divulgação, diz que é uma sumidade. Alguns, eu tenho certeza disso, que é uma sumidade, né? Doutora Célia, teve uma ação que a senhora fez, que a gente também participou, tivemos a honra de participar. O privilégio. Foi lindíssimo, que era no dia do pediatra, a senhora levava os seus residentes, que já são médicos, na verdade, para os alagados. E teve uma cena maravilhosa. Chegou uma mãe com 2 crianças, e você botou o olho com o seu olhar clínico, com a doutora Síria, e avaliaram, e as 2 crianças tiveram que ir direto para a UTI. Se não fosse a senhora e a equipe, né, talvez as crianças morreriam naquela mesma semana. Né? Talvez, né, não escapariam. De vez de comemorar o dia do pediatra com café, festa, com não sei o quê, foi feito atendimento gratuito nos alagados. Demais aquilo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa situação. O dia do pediatra, né, é diferente do dia do médico, né? O dia do médico é do pediatra em junho. Então, nós pensamos de que maneira festejar o dia do pediatra, né? A melhor maneira é trabalhando, né? Então, fazendo questão dos alagados, aí a gente ia com todos os residentes, transferia o hospital, né? Para a igreja, né? A igreja dos alagados. E aí nós éramos muito bem tratados pela comunidade, o padre fazia a seleção de quem a gente ia atender, então toda a equipe do hospital ia, assistente social, todo mundo ia, vocês iam, então a fila era grande, a gente não tinha hora nem de terminar, né? Que hora ia terminar, não sei. A gente, ao término, saía dali e ainda passava não é abrigo, não, é uma creche. A creche de Maria Teresa de Calcutá, que fica de frente. A gente ia fazer o exame clínico dos meninos lá, de Madre Teresa. E eu me lembro que no primeiro dia nós colocamos uma frase assim: a irmã Dulce com os seus filhos, né, volta aos alagados. Está de volta aos alagados. Ficou legal mesmo. Aí a Jacinta está dizendo que foi uma honra ter a senhora como modelo. Como modelo. Mas ela não é mais senhora não, viu, Jacinta? Porque ela está sem relógio. Ela está com relógio, agora ela é com hora. Então, a ideia... Porque também os alagados eram escolhidos porque foi onde Irmã Dulce, né, começou. A senhora conheceu Irmã Dulce, né? Irmã Dulce ia buscar você. Difunto, é verdade ou é uma lenda? Não, é verdade. Ou é uma lenda urbana que ela ia buscar você estudante ainda, para dar... Conte aí, como é a sua relação com a Irmã Dulce? Eu tive o privilégio de conhecer, né, de conviver com uma santa. Não foi realmente muito tempo, não, mas foi um período marcante na minha vida. A Irmã Dulce tinha uma personalidade extremamente forte e me passava uma sensação de vida muito boa, né? Ela sempre dizia, quando ela me chamava para fazer alguma coisa, ela dizia: se você não fizer, eu faço. Então eu digo: eu faço, entendeu? Se você não fizer, eu faço. Está certo, eu faço. Era assim, era muito positiva, irmã. Muito observadora.
tá mandando um beijo pra você, viu? Deve ser paciente. Renata também tá aqui, doutora Renata. Renatinha. Doutora Célia, a gente tem muitas histórias juntos, né? Algumas, assim, engraçadas e outras pitorescas. A gente fazia, pontuava as datas, né? Pontuava as datas, umas festas, e tínhamos uma belíssima, que é a chegada de Papai Noel. E o Papai Noel sempre é doutor Bruno, né? Que também é preceptor. Vocês deviam dizer, ele pensa que é segredo até hoje. Mas ele virou preceptor e eu virei preceptado. E aí a gente arrumou todo para ele chegar, ele se arrumou, pontual, maquiamos, doutor Bruno e tal. Aí você chegou com a máquina para tirar foto. Eu disse, doutora Célia, eu quero lhe mostrar uma coisa, que é a bomba, a máquina de gelo seco. Para ver se a senhora aprova o cheiro, se incomodava as crianças ou não. Aí você disse, ligue aí, doutor Bacurau, para ver. E Bruno estava sentado na cadeira. A máquina estava por debaixo. Quando eu liguei, a máquina fez puf! O Bruno saiu correndo em direção ao UTI. Socorro! Era uma cena para ser filmada. Para ser filmada. Não sei por que você não filmou. Mas é isso. Aí o que eu queria dizer é como é que a senhora vê. Dom de 5 anos. Dom de 5 anos e Camille de 14 anos. Ela pegou os dois com 4 dias de vida. Amamos. Vamos falar com você. Aí, doutora Célia, eu queria... Pode falar. Olha, vocês também, além de tirar aquela imagem da enfermeira, silêncio, vocês entravam do mesmo jeito que vocês entravam na enfermaria 1, vocês entravam na UTI. E depois inventaram de fazer o carnaval. Vocês lembram? Bloco, riso frouxo. O térreo era o que mesmo? Era o circuito. Era circuito Dodô. O térreo era circuito doutor Gilberto. Doutor Gilberto. Depois era Dodô e Osmar, depois passou para ser doutor Gilberto, depois o primeiro andar. Doutora Cília. Segundo andar, doutora Sara Silvani. E terceiro era Dona Dulcinha. Dona Dulcinha. Aí botou o nome dos andares, os circuitos, e né? Vocês iam tocando carnaval e os meninos, as mães, auxiliar de enfermagem, todo mundo atrás. Muito legal, olha o que eles fizeram. Então, era isso que eu queria que a senhora falasse, que é o tema da live, né? Como você vê as ações lúdicas na hospitalização infantil? Como é que eu posso ver? Eu só posso ver do lado positivo, não é? Tem uma frase que vocês conhecem que eu gosto muito de usar. Lá atrás, alguns anos atrás, a criança sofria muito durante a hospitalização. Era um lugar desconhecido, era toda hora alguém furando ela mal tinha nome, era o leito 272, a mãe do 272. Então, quebrar essa desumanização na forma de tratar o paciente era sempre um desejo nosso. E os traumas, os estresses, a gente sabe que pode ser definitivo no desenvolvimento infantil. Então, leveza durante o internamento é extremamente importante, entendeu? E Freud já dizia isso, não é? Para você ter um desempenho normal na vida e vencer uma doença, vencer qualquer coisa, agora vencer a pandemia, etc., é se sentir vivo, se sentir capaz de viver, de brincar, de sorrir, né? Então, só pode ser benéfico. Claro, óbvio. Né? E é um paradigma que não tem volta. Não tem volta. Não pode existir mais aquele hospital branco, com a enfermeira silêncio, não é? Não aquela UTI. E aquela UTI que eu sempre, toda vez que chegavam os residentes, as pessoas, eu fazia questão de estar lá junto só para mostrar.
o diferencial daquela UTI. É a menina dos olhos, né? Que a criança sabe que é de dia ou de noite, porque todos os hospitais, que pelo menos que a gente conhece, todas as pediatrias, a UTI é fechada, é com a luz artificial. E lá tem a questão da luz natural, que eu acho importantíssima. As cores muito bem escolhidas, que foi você a responsável por tudo isso. Então, todos esses detalhezinhos é importantíssimo pensar. Por isso que é um orgulho danado de ter você, né, como amiga, como preceptora. Então, de pensar nesse carinho, nesse amor, né? Uma das coisas que eu aprendi logo com esse trabalho de palhaçaria de hospital e que quando as pessoas chamam a gente para falar do nosso trabalho, geralmente para estudante, eu sempre levo isso que a senhora acabou de dizer, tratar o paciente não com número. Foi a primeira coisa que eu aprendi, que você me passou e me ensinou, e eu levo o resto da minha vida. Espero fazer palhaço velhinho e levando isso comigo, de chamar a pessoa pelo nome. Aí depois a gente começou a pesquisar sobre isso e a gente viu que tem até pesquisa que falam disso, da importância de você falar o nome do paciente, não o número e não a doença. Muito, muito bacana. Os pacientes são partes do nosso dia a dia, né? Hoje em dia, vocês prestaram atenção que vocês estão fazendo teleconsulta. Tá. Então, hoje em dia, você dá o seu celular para todo mundo. Hoje em dia, você faz um contato muito maior agora na pandemia. Eu espero que quando ela passe, esse contato seja mantido, essa forma de aconchego, né, necessário agora, seja mantido. É verdade. A gente teve que se reinventar, né? Porque a gente parou de ir para o hospital presencial. Dia 6 de março. 6 de março. A gente ficou aqui pensando uma maneira de contemplar até os pacientes que estavam lá e a equipe de saúde, porque muitos pegaram o Covid, ficaram de quarentena, né? De março para cá, aí a gente começou a atender alguns pacientes que estavam internados, aí outros que já estavam em casa, e aí, para nossa surpresa, muitos profissionais da área de saúde começaram a pedir para a gente passar alguma mensagem para aliviar um pouco. E aí a gente começou a atender muitos pacientes, ou profissionais de saúde, e muito da pediatria. O índice é muito grande de pediatria, por incrível que pareça, profissionais com Covid. E a gente atendeu alguns adolescentes de Covid. Então, para a gente também é privilégio nós poder tivemos a ideia de fazer as teleconsultas cômicas. E aí, quem quiser, aproveitar o gancho da doutora Célia que está aí, ela lembrou a gente, quem quiser essa teleconsulta cômica, é só ligar para esse número. Ou então no direct, bora continuar. Outra coisa também é que as pessoas podem fazer um print, né? Da tela E colocar lá. E lembrando que quem está chegando agora, que a gente está com a doutora Célia Silvani, que é a professora de pediatria e nossa amiga. Olha, a Edmar tem uma pergunta. É uma pergunta de Edmar? Tem Cláudia aqui, Leonardo está. A Cláudia, que Cláudia é aquela nossa Cláudia, assistente social. A Cláudia, assistente social. Natália também está por aqui. Um beijo para vocês. Aí essa ideia desse acolhimento que você pensou em tantos detalhes que ninguém nunca viu, ninguém nunca enxergou. É a questão da criança, da escola dentro do hospital. Uma coisa importante. Você liberou, gente, vocês que estão aqui, eu queria contar. Liberou até umas que a gente achava que era maluquice. Nossa, a gente tinha um desejo no Natal de levar as crianças que era do interior, de conhecer Papai Noel no shopping. E até você foi a primeira a apoiar essa ideia, que muitos acharam que era maluca. Alguém está pedindo de novo aí. Doutora Célia, a classe hospitalar iniciou lá no hospital de Mandu, depois se espalhou para todas as pediatrias, né? E sempre foi um diferencial. Um diferencial e uma ação bacana, né? Você pode
puder resumir para as pessoas que estão vendo aí a gente, a importância da teleconsulta, e aproveitar e mandar um beijo para Celeste, para Kátia e as outras prós lá das obras. Nas minhas andanças no mundo, eu verifiquei que muitos hospitais tinham professores dentro do seu ambiente hospitalar. Então, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria fez a proposta no CONANDA dos direitos da criança e do adolescente hospitalizado, foi colocada a manutenção do currículo escolar durante a hospitalização, porque muitas crianças perdiam um ano porque levava muito tempo internado. Ou tinha doença crônica, que é internado 1, 2, 3, 4 vezes, comprometendo o aprendizado. Então, a intenção era essa, que também humanizava. Lá vem os professores com música também, com a leitura, então, com as festas que as escolas costumam fazer, né? Todas aquelas festas nacionais, né? Feriados nacionais e estaduais. Então, isso também fez uma humanização muito boa. A intenção era a manutenção do currículo escolar. Que está no mesmo artigo tá aqui o artigo, eu peguei, eu colei aqui. É assim, o artigo o artigo 9º, Oxi, eu estou falando com o preceptora, vá que você depois vai dizer que eu não estou em conformidade, né? Não? Imagine. Não conformidade. Daqui a pouco vai dizer, Ciranda, abra a chave das possibilidades. Abra a chave, Ciranda. Então tá assim, o direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante a permanência hospitalar. Lacrou, Celinha! Pois é, tem um monte de pessoa entrando aí, o Mustafa. Doutor Mustafa. Tá na Jura, Mustafa tá na Jura, Um amigão também nosso. Mustafa realmente também é uma pessoa que a gente gosta muito e tem aquele, né? Tem um amor enorme. E ele também é nosso assessor de imprensa. Também é. Ele fica marcando entrevista pra gente. Toda vez que a gente renovava o convênio e que treinava novos palhaços, né? Além de você conhecer, claro, a gente levava para Mustafa orientar para saber como era a higienização. O povo ia com medo, né? Ia com medo de pegar doença no hospital fazendo palhaço. E eu trabalho esse tempo todo, não vou dizer quanto tempo eu tenho, só 22 anos, eu nunca peguei uma gripe. Nunca pegamos. Nunca peguei uma gripe ali. E é assim. Quando vocês entraram para trabalhar no hospital, vocês se lembram que a gente fez várias reuniões. Como vocês iam se comportar, como entrar, como vai se dirigir ao paciente. Não esquecer que aquele cama do paciente é como se fosse a casa dele. Não invada sem pedir permissão. Não sentar na cama, né? Porque as pessoas sentavam na cama. Essas coisas todas a gente teve o cuidado e vocês seguiam direitinho. E Mustafa ajudava na infecção hospitalar. Houve uma dificuldade inicial, né? Eu devo dizer isso, porque esses direitos da criança e adolescente hospitalizado foi de 1995. Então, no começo, teve uma resistência muito grande a todas as ações de humanização, porque se dizia que ia piorar a infecção hospitalar. Então, se colocasse alguém estranho, como os terapeutas, como as professoras, e brinquedos, ele não podia entrar com coisa nenhuma, nem com roupa, nem levava o brinquedo que ele mais gostava, não podia entrar, porque piorava a infecção hospitalar. Então, foram feitos vários trabalhos mostrando que não havia aumento do índice de infecção hospitalar com todos esses trabalhos. E hoje em dia ninguém discute mais isso. Infecção hospitalar tem outro caminho. Aí podia fazer uma live com o Gustavo e infecção hospitalar. Lava a mão. Lembra vocês? Lembra vocês ensinando a lavar a mão?
Doutora Célia, a senhora colocou uma coisa maravilhosa aí, que era assim, quando a gente começou, o mundo todo olhava essas ações de palhaço, assim, meio com desconfiança, né? E a senhora e a equipe, né, acolheu a gente, acreditou. Aí depois de uns 6 meses depois, surgiu o Pat Adams fazendo o filme, né? E, quer dizer, 6 meses antes do filme, antes do mundo todo saber que existiam essas ações, a gente já estava fazendo aqui na Bahia, em Irmã Dulce. Sistemático, porque não era explorático, era sistemático, né? Assim, quer dizer, na verdade, a gente foi pioneiro no Norte e Nordeste. E aí, essa confiança foi bem bacana. Eu assim, acho que todo o Hospital da Criança das Obras Sociais de Manduci foi pioneiro em muitas coisas. Muitas coisas. Aí quando... Deixa eu ver se ela fala, porque a gente fala muito. Ela fala demais. Doutora Célia, Bacurau fala demais. Eu não estou nem conseguindo acompanhar aqui os comentários. Gustavo disse que é tímido, mas ele vai ter que fazer com a gente, que ele faz parte dessa história. Ele disse que é tímido, não vai fazer a... Não vai. Doutora Célia, você acha que ele tem que fazer? Quem? Mustafa? Doutor Gustavo? Sim. Bote ele que ele faz. Ele é doido, ele tem que fazer. Doutora Célia mandou. Um abraço para Nildo, o nosso amigão, marido de Cláudia, assistente social. Doutora Célia, eu não tinha essa experiência de em hospital, né? Eu não tinha esse histórico. A minha família era toda normal. Não tinha muito essa coisa de ir ao hospital. Aí, na minha inquietude como artista, eu queria que a arte fosse aplicada. Aí que a gente criou essa ideia de levar a palhaçaria para o hospital, que é outra história. E aí a gente foi levado pelo produtor do Circo Picolino para fazer o trabalho lá. 4 quartas-feiras. Na primeira quarta-feira, dona Célia, a gente entrou em um quarto que tinha Sheila e Shirley, que tinha uma doença rara, né? Doença rara, uma doença... E naquela época, o tratamento, há 20 e poucos anos atrás, devia ser bem severo, né? E não tinha muito... A senhora lembra desse caso? A senhora lembra desse caso? Lembro, 2 irmãs. Lembro. Estavam no isolamento, separadinhas. O aspecto da doença não era agradável. Mas eu acredito que elas estejam bem, viu? Nunca mais. Tem quase 20 anos, já devem estar adultas já. Eu só sei que eu fiquei meio chocado, que eu tive sonhos de noite. Então, mas vocês se portaram muito bem, vocês enfrentaram várias coisas. Foi 2 sensações. Vocês foi a preocupação. Enfrentaram a AIDS, está lembrado? Lembro. Não tiveram medo da AIDS. E, infelizmente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, porque se a gente tivesse trabalhado com muito cuidado, a pandemia poderíamos manter as nossas atividades, quem sabe, numa normalidade melhor do que a gente teve inicialmente, né? Mas é uma situação nova. Quem sabe do futuro aí? A gente também enfrentou uma coisa que foi bacana, mas aí teve todo o preparo da equipe de preceptores, que foi aquele surto de dengue, que chegava às crianças, né, com dengue hemorrágica, e a gente fazia aquele acompanhamento, a gente fazia esse acompanhamento lúdico, e a equipe, eu me lembro que não perdeu uma criança. Foi todas que chegaram. Poxa, que porque fantástico. Eu acho que essa coisa da equipe, a gente sempre teve, privilégio, né? E a gente tem uma honra enorme de estar participando de vários trabalhos, de várias ações dentro do hospital. Por isso, porque a equipe sempre abraçou todas as ideias. Meio, às vezes, no começo eu achava que era maluca, mas acabava dando tudo certo. E tem um detalhe que eu acho importantíssimo, que foi a questão da gente estar também atento à criança de maus tratos,
que é referência ao Hospital da Criança, e você faz parte da Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, sobre esses cuidados. E a gente viu com o carinho e o cuidado, né, que vocês tinham com esse assunto tão delicado. Você citou uma coisa que eu quero reforçar, é a equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe do Hospital da Criança sempre foi sortudo o Hospital da Criança, porque da pessoa da limpeza até a diretoria principal do hospital tinha um apoio a todas as iniciativas. E era muito coesa, ainda é muito coesa a equipe. Eu só tenho que agradecer, eu sou uma pessoa de sorte, né? Tive filho, professor. Doutora Célia, muitos elogios aqui para a senhora, claro. Lore Dias está aqui, Rita Carvalho. O trabalho colaborativo, Nildo dizendo que a senhora é a nossa pediatra. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele está se achando. Mas a equipe, o respeito diante do paciente, fortalece a equipe, diante do paciente, fortalece a equipe do HC, não é isso? Isso. O respeito, muito. Respeito e muito. Todos têm a mesma importância. Do médico, a pessoa da limpeza, a técnica, a enfermeira, médico, todos têm o mesmo padrão de importância no trabalho do dia a dia. Sem a equipe unida, você não consegue nada. Verdade. E você conseguiu, doutor, você com o doutor Gilberto, doutora Síria, Ana Rolim, Nazaré, é tanta gente. Pai Elinho da UTI. Pai Elinho, né, da UTI. Então, Pai Elinho. Doutor Hélio. Todo Bruno. Tem gente nova na equipe que não sei se vocês lembram, mas são ex-residentes que agora já são velhos, estão na equipe. Viu? Doutora Célia, a senhora fala aí da equipe. Quando a gente teve a ideia de fazer as sessões de cinema, né? Que foi também outra ação maravilhosa. Se não fosse a equipe, a gente não conseguia, né? Por exemplo, a gente precisava das pipocas, aí as nutricionistas orientavam, o pessoal da Copa, o pessoal da Copa levava para a brinquedoteca. O pessoal da higienização preparava antes e depois a brinquedoteca para a gente fazer. As enfermeiras, elas sabiam que toda quinta-feira tinha um cinema às 3 horas da tarde. Às vezes ela tentava adiantar um pouco a medicação. Que era possível, que não era possível, levava lá para a criança. Subia no 3º andar para dar a medicação para a criança não perder. Então, tudo isso é muito grandioso. Muito grandioso. E sem equipe, né, não se consegue. Não há trabalho sem. Em hospital, em medicina, em saúde, o tratamento o trabalho é em equipe, sempre, para qualquer coisa. Eu acho que esse olhar seu tão especial, é por isso que você é tão amada por todo mundo. Obrigada. Essa sensibilidade sua é muito grandiosa. Então, a gente tem muito conhecer, a gente aprendeu demais com você, com toda a equipe. Demais. E toda a acolhida. Era tanto que a gente chegava, quando estava no estudo de caso, todos os preceptores chamavam a gente de colega, e aí a gente chegava e dizia assim, e qual é o caso de hoje? Aí, pneumonia. E os residentes, coitados, às vezes era a primeira vez, chegava e... Aí, confundia. Se a gente era médico, se era palhaço. Doutora Célia, a senhora sempre teve uma preocupação também, junto com a equipe, também, claro, né? Com as mães, né? Sempre teve. É tanto que, quando fez a ideia do hospital, tem aquela cadeira maravilhosa que vira a cama, e elas têm uma noite mais confortável, claro, né? Porque uma cadeira de plástico. E aí a senhora criou o Clube das Mães, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? No início, quando começou a mãe poder acompanhar lá, bem os anos atrás,
teve uma série de restrições, inclusive ia prejudicar o atendimento da criança, a mãe podia proibir alguma coisa, e a mãe é uma aliada que é importantíssima, porque a criança, quando fica doente, do hospital ela volta para casa. Eu preciso ter a consciência da mãe para poder dar alta e o acompanhamento do tratamento, o término do tratamento, não é? A adesão terapêutica, a rapidez que você pode internar e dar alta com a mãe presente no hospital. Então, ela precisava ser ouvida, né? Tudo ser explicado para a mãe, não se usa mais esconder de ninguém, que remédio é esse? Você tem que dizer qual o remédio que está usando, você tem que entender quando a mãe se aborrece, porque tem 15 dias internado e não resolveu ainda, ela fica nervosa, você tem que entender isso. A convivência com a família é extremamente importante para a sobrevida daquela criança e o sucesso terapêutico. Então, eu precisava também melhorar o dia a dia das mães, não é? E aí apareceu o Clube das Mães, que foi o trabalho lúdico com as mães e a integração maior. Tinha dentro do Clube das Mães, ainda tem, o grupo que junta todos os casos crônicos, por exemplo, anemia falciforme. Então, todos os pacientes de anemia falciforme vão receber orientação sobre anemia falciforme, sobre calazar, o que é, como tratar. Então, o Clube das Mães não era apenas a forma de terapia ocupacional, mas também uma forma de ensino, né? Isso, muitos comentários, não dá para ler. Eu tenho que prestar atenção em você, que eu não quero perder nada, aí fica subindo. Mas tem importante. Tem uma importante, a professora Terezinha está aí, a professora Celeste está aí. Gilberto. Doutor Gilberto. Doutor Gilberto está dizendo, e tem séria é sempre elegante. Tem um comentário dizendo aí que a senhora é uma enciclopédia viva, tanto de gente como de medicina. E tem uma aluna sua, que é maravilhosa também, que faz um trabalho belíssimo com dança, que é Lara. Lembra de Lara? Lara. Lore é dançarina, dança bem pra caramba. E tem uma pergunta aí. Lore, é minha amiga no Instagram. E ela é excelente dançarina. Não é um hobby comum. Aí alguém está perguntando, para a senhora falar sobre as suas experiências nos congressos de humanização. Doutor Gustavo, Gugu, que perguntou. Os congressos de humanização, o Hospital da Criança sempre participou com suas propostas, etc. E foi daí que apareceu o chamado Humaniza SUS, com uma série de modificações. Tem o direito do paciente, tem até a parte da arquitetura hospitalar, que hoje em dia não se faz mais hospital igual ao Hospital da Criança, que é longitudinal. A intenção é fazer mais plano, né? As enfermarias não era como antigamente, com 8 pessoas lá dentro, 9, então as enfermarias são no máximo com 2 pessoas. Então, essas são as propostas de Humaniza SUS, criando local de lazer para os pacientes de qualquer idade, preocupados também com a manutenção da até a religião, o respeito à religião, não é? De qualquer tipo de religião. Então, o Humaniza SUS foi um ganho do SUS muito bom, que interferiu até na arquitetura hospitalar, no dia a dia e na arquitetura hospitalar. Tem um fato na UTI, que, falando de religião, que eu achei fantástico, que tinha uma criança, a religião... era candomblessista, né? Era candomblessista. Não sei se a senhora lembra disso. E aí tinha que soltar eles queriam a família soltar uma bomba, e foi... Aí quem entra como advogada da família... Doutora Célia. Doutora Célia Silvani. Está no estatuto, está no estatuto. É um direito e um respeito. Um respeito que a gente deve ter a qualquer...
os desiguais não é que são iguais, não tem nada de desigual, apenas são conceitos diferentes, né? Então, não tem... A Celeste, que é mestra, né, doutora em educação, falou que a senhora foi a pessoa que generosamente apresentou a classe hospitalar a elas. Ah, Celeste, que bom. Celeste, é. Que bom. Que bom. Então, Sim, aí voltando nas mães, antes que eu perca, aí você tinha essa preocupação das mães e tal, e elas ficavam muito tristes durante o Dia das Mães, né? Aí você falou, doutor Bacurau, doutor Ciranda, como é que a gente pode fazer para tirar? Elas ficavam muito mal, passar o domingo internado com uma criança. Aí a gente teve uma ideia. Maluca, a ideia foi essa. A ideia foi fazer uma discoteca. Era Discoteca Riso Clube. Aí você falou, não, mas aí ela tem que subir sozinha. A gente tem que dar um jeito para as crianças ficarem e ela subir. A gente conseguiu fazer isso. Durante 3 anos, alguns acompanhantes ficavam com as mães ou com as crianças e as mães subiam. Foi maravilhoso. No último ano, aí a gente liberou para as crianças e as mães todas ir para... Porque a discoteca Risol Disco Clube era na brinquedoteca, a brinquedoteca colada com a UTI. Com a UTI. Ainda é, né? E outra, aí a equipe junta, todo mundo dançando com pulseirinha, com DJ, com luz, som. Então, são essas coisas inusitadas, inovadoras, que você fez parte e com proceder. Terezinha, a professora também, maravilhosa, ela está parabenizando pelo seu apoio à escola. Né? Aí, a escolinha do HC, é uma maravilha, né? É uma maravilha, muitos comentários, muitos elogios, muitos seus ex-alunos, seus filhos. Projeto Vida e Saúde. Projeto Vida e Saúde é o nome da escola no hospital, com a prefeitura do estado. A gente lembra o nome do projeto é Vida e Saúde. Eu ouvi aqui, eu li algo sobre a caderneta de saúde da criança. Realmente, as obras sociais fez. E foi do tempo de Jacinta, isso. É do tempo de Jacinta. Foi do tempo de Jacinta, lá para os anos 99, 2000. Nós fizemos a caderneta de saúde da criança. Eu ainda tenho até hoje ela, bem organizadinha. E foi um dos modelos para o Brasil copiar, não é? Era o cartão da criança e depois passou a caderneta de saúde da criança. Agora mudou o nome, eu não me lembro que nome foi que colocaram agora. Mas é a caderneta. A ideia foi comprada pelo Brasil, exato. Mas é sempre a caderneta. Eu tenho uma aqui que foi me dado a mim por Dona Dulcinha. Dona Dulcinha, para quem não sabe, era irmã de Irmã Dulce. Nossa, no lançamento ela era viva e ela adorava essa caderneta, isso mesmo. Isso mesmo. Gostava de novidade, gostava de festa. A gente tinha que andar, com o nariz sempre dentro. Eu tenho que andar com o nariz sempre de palhaço dentro da bolsa. Porque quando eu encontrava, ela tinha que. Cadê meu nariz? Elas. Ô, seus porcaria, por que não vem me ver? Doutora Fran, a senhora é uma mulher cheia de projetos. É por isso que a senhora não envelhece. Tem essa cabeça de jovem, uma visão das coisas e do mundo bem avançada, né? Quais são os seus projetos futuros? No momento, esperar a pandemia passar para depois vencer essa barreira, né? Que me foi pega também de surpresa, vencer essa barreira para os próximos desafios, né? Que é a criação de novas especialidades dentro da pediatria, né? Ampliação do ambulatório, do hospital e ter uma UPA e uma unidade materno-infantil. Essa é a minha pretensão. E quando eu boto uma coisa mais... E aquela rampa? E a rampa que vai tirar... Da pediatria para o centro cirúrgico?
Vai rolar esse ano? É uma coisa, ficou lá atrás, porque passou para frente a unidade, né, de pronto atendimento, a UPA, que eu quero, uma UPA pediátrica, e quero também um materno-infantil, um hospital materno-infantil. Gente, Isso eu quero. já vou preparar a minha roupa para essa inauguração dessa UPA. Doutora Célia, me diga uma coisa. Hein? A senhora além de residência da pediatria, a senhora me falou, olha, Bacurau, tem uma coisa aí nova, viu? Que é a arviatria, né? Arviatra, que é o especialista em adolescente, saúde do adolescente. A senhora pode falar mais um pouco sobre isso? É novo, né? Recentemente. Não, é antigo. Não, é antigo. Novo não é, não. É uma especialidade voltada para adolescente. Mas eu quero dizer de antemão que o adolescente é do pediatra, certo? Se precisar de algo especial, ele pode ir até o ebiatra. Mas o pediatra tem que saber do recém-nascido ao adolescente. O adolescente é do pediatra. O recém-nascido é do pediatra. Ao nascer, o neonatologista assume e depois passa para o pediatra. O pediatra acompanha o adolescente. Se precisar de psicologia, ele manda. Se precisar de qualquer outra coisa, ele pode mandar para o ebiatra. Não estou diminuindo a especialidade de ebiatria. Ou seja, eu estou dizendo que a ebiatria é pediatria do adolescente. Anotaram aí, gente? Os estudantes anotaram aí direitinho essa aula. Noemi anotou, não foi, Noemi? Pronto. Muito bem. Doutora Célia, a gente está se caminhando. A Renata está dizendo, que notícia maravilhosa. Eu já vou preparar minha roupa para essa inauguração dessa UPA. A Claudinha está aqui comentando. Lê o comentário de Cláudia aí. É verdade que o HC é completo em relação à humanização. Equipe muito boa, cumprindo a missão de Santa Dulce dos pobres, amar e servir. Eu só queria registrar que foi Cláudia, Natália, Ritinha e Lele que nos acolheram pela primeira vez. E receberam a gente. Eu queria deixar registrado aqui que também foram pessoas muito importantes na nossa história. E a gente só tem agora, infelizmente, temos 3 minutos. Gostaria de agradecer demais a sua presença, aqui a sua generosidade. Sempre que a gente lhe solicita, você está à disposição da gente. Todas as nossas atividades fora do hospital, como os congressos que nós organizamos, você estava presente. No último, você fez a conferência de abertura. Todo mundo ficou apaixonado por você, como é natural, que é óbvio ficar apaixonado por você. Queria lhe agradecer demais por essa sua disposição em fazer parte dessa live, dizer que você mora não só no nosso coração, mas nos pulmões nos nossos rins. E em tudo. E se a senhora quiser colocar alguma coisa a mais, temos tempo ainda, 3 minutos. Pode falar, doutor. Eu só quero dizer que vocês participam também da minha vida muito, e até fora do hospital. Lembra do passeio de barco? Sim, maravilhoso, é. Lindo demais. Até passear fora do hospital, não é? Com os meus filhos, criado por Bruno. Quem sabe a gente pode, depois da pandemia, criar situações extra-hospitalares, né? Que também é muito importante. Mas eu fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram para falar especialmente de uma coisa que eu gosto muito, que é a medicina menos, a medicina mais humanizada, mais simples a medicina. Aliás, o raciocínio dentro da medicina deve ser exatamente assim, simples. Porque com facilidade você chega a uma solução simples e transforma o complicado numa coisa mais simples, não é? Esperamos que essa pandemia passe logo para que a gente volte a se ver e as teleconsultas podem até continuar, viu? Que a ideia é muito boa, muito boa. Mas que o trabalho de vocês no hospital é muito importante, viu?
A gente Espero continua vê-lo na muito breve. gratidão. A gente tem muita história para mais algumas lives. A senhora não vai ficar livre tão cedo da gente. Não, vai não. E eu tenho certeza que... A gente vai sempre explorar. Quem concorda, solta coraçãozinho aí. E a gente vai repetir mais uma vez, que o pessoal já está pedindo. E a gente repetir mais uma vez, para ter as suas falas de novo. E é uma forma da gente sentir a sua presença é muito importante. E não só para a gente, mas para todo mundo. Vai terminar em 22 segundos. 22 segundos. Tudo de bom, se cuide, não convide ninguém, não convide um e nem convide 19. Muito obrigada, amamos você. Muito obrigado ao pessoal que esteve aí com a gente o tempo todo, viu? Obrigada. A audiência foi lá em cima. Obrigada. Amamos você, se cuide. Amém.